Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ações que têm um ótimo potencial de crescimento e algumas inclusive pagando bons dividendos, tá? Mas antes de mais nada, o que eu quero que você entenda? Qual é o objetivo do meu canal aqui? É tirar você da mão do sistema. E quando eu falo isso, é tirar você, né, daquele roda-roda de paga juros, tá endividado, tá infeliz, tá? Então a ideia aqui é que você comece a aprender a realmente investir. Melhore a sua situação financeira para que você chegue realmente aí na sua liberdade financeira e tenha uma vida muito mais tranquila do que a que você talvez tenha hoje, tá? Então entenda que o objetivo aqui do canal é sempre te ajudar, é sempre te levar ensinamento, é sempre te, né, fazer que você estude mais também e entenda o que você está fazendo. E muitos especialistas, e aí a gente vai entrar aqui numa questão, né, de ouvir quem já chegou lá e chegou muito longe. Nós estamos falando aqui de Warren Buffett, né? Enfim, grandes investidores. O que eles pensam? Que ao você ter muitos ativos na carteira, você acaba pulverizando demais os seus investimentos e você acaba não entendendo o que você está fazendo. Então o primeiro ponto é, estou investindo? Legal. Estou me tornando sócio de grandes empresas? Pô, show de bola. Mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Segundo Warren Buffett, né, se você pulveriza demais a sua carteira, acaba que você acaba ficando perdido, você não entende o que você está fazendo, tá? Então, muitos especialistas aconselham você ter aí entre 15 e 20 ativos. E quando eu falo isso, já estou somando ações e fundos imobiliários, tá? Então, segundo eles, você ter 40, 50 ativos, você na verdade não está entendendo nada, você só tem números, mas você não sabe, é impossível você ter um controle de tudo que está acontecendo com as suas ações. E qual era o lema de Warren Buffett, né? Ele dizia o seguinte: diversificação é proteção contra ignorância. Faz pouco sentido para quem sabe o que está fazendo. Então o que o Buffett acredita? Ele acredita que você diluir demais o seu patrimônio em várias ações, você acaba diluindo também os seus ganhos, tá? Então ele prefere o foco em poucos ativos com alto nível de convicção. Segundo ele, uma carteira muito grande impede o investidor de acompanhar os ativos com profundidade e com isso acaba perdendo aí o valor, né? Você não sabe quando realmente pode comprar, ou quando realmente a empresa está passando por uma dificuldade, ou quando é realmente uma oportunidade para você investir. E aí tem o seu sócio também, o Charlie Munger, né? O que ele falava? Diversificação excessiva é loucura. Então ele defendia o conceito de concentração inteligente e que escolher poucos ativos e bem estudados é sempre a melhor solução. Então eu, né, jamais vou contra o Warren Buffett, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, conquistou demais com bons investimentos. Então eu também acredito que você ter aí entre 15 e 20 ativos para você que já está aí começando ou já tem um nível intermediário, é interessante. Ah, André, mas você tem mais ativos. Sim, eu tenho bem mais ativos. Só que hoje eu tenho uma consultoria nos Estados Unidos que me ajuda, eu tenho uma consultoria no Brasil que me ajuda, eu atingi um patrimônio financeiro que realmente eu posso ter mais ativos, né? Eu tenho mais tempo, eu vivo disso. Eu estou aqui criando conteúdo para vocês todos os dias. Então eu respiro esse mercado todos os dias, né? E eu tenho especialistas ainda me ajudando a tocar o meu patrimônio junto comigo, tá bom? Então eu posso ter mais ativos nesse momento porque as informações chegam mais rápidas. Eu não tenho outro tipo de trabalho, eu já trabalho com isso, né? Eu já respiro isso no dia a dia, tá bom? Então o meu caso é diferente provavelmente do seu. Então vamos lá falar de 3 ações que são de diferentes setores aqui e que na minha opinião podem caber aí em carteiras aí de qualquer investidor, tá? Desde que saiba o que está fazendo. Lembrando, eu não estou fazendo recomendação de investimento, estou trazendo aqui 3 ações que eu gosto e que, segundo os dados aqui que eu puxei, tem um potencial bom de crescimento e pagar ótimos dividendos, algumas delas que eu trouxe aqui para os próximos anos. A primeira que nós vamos falar aqui é o Banco BTG. Tá aí o grande diferencial que eu vejo hoje no BTG, frente aos outros grandes bancos. Eu também gosto muito do Banco Itaú, muito do Banco do Brasil, gosto também do Banco Bradesco, mas o BTG ele segue por uma outra linha. Enquanto a gente fala que o Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco do Brasil tem forte crescimento e receitas em crédito, ou seja, emprestar dinheiro, porém correm o risco de tomar calotes, o BTG ele atua num setor diferente, tá? Com grandes fortunas, com investidores também do varejo que estão começando, mas buscando investir. E o BTG, ele ganha muito dinheiro assessorando essas pessoas, tá? Ele é um banco de investimento, não é um banco focado em crédito e em empréstimo. É diferente o setor aqui do Banco BTG. E alguns dados muito legais que eu puxei aqui do BTG. Ele foi fundado em 1983, ele é o maior banco de investimentos da América Latina,
China e além de ser um banco de investimento, o BTG também virou uma plataforma completa para quem quer investir de forma séria, com acesso ao que antes só tinha para grandes investidores, tá? O BTG ele traz muitas oportunidades ali até em renda fixa para investidores e ele também não é nada bobo, ele ganha taxa de administração, tá? Hoje, ele tem mais de R$ 1 trilhão sob gestão, dados que fecharam aí em 2024, tá? A gente vai ver aqui na prática, mas o seu lucro líquido bate recorde após recorde todos os anos. O BTG está presente em mais de 10 países e também atua sempre como coordenador da maior parte dos IPOs. A maior parte das empresas que vêm para a Bolsa abrir capital sempre pagam uma grana, uma fortuna para o BTG fazer todo o processo burocrático. Agora, por que eu acredito que o BTG tem uma avenida grande para crescer, ainda mais do que já cresceu? Se a gente pegar os dados do Brasil hoje, apenas 2 a 3% dos brasileiros investem diretamente na Bolsa de Valores em renda variável, em ações, fundos imobiliários, tá? Segundo a B3, em dezembro de 2024, havia 5,3 milhões de investidores, pessoas físicas na renda variável do Brasil, o que é equivalente a 2% dos brasileiros. Muito pouco, tá? Se a gente trazer, para renda fixa, fundos de investimento, esse número sobe para 37% da população adulta. Mas é muito, muito inferior, por exemplo, a mercados consolidados como os Estados Unidos, onde a participação chega aí a 40% a 55% da população adulta. E quando a gente joga para a Bolsa de Valores, nem se compara. Os americanos investem muito mais em Bolsa de Valores, do que os brasileiros. Só que tem estudos que falam que mais de 18 milhões de brasileiros que não são investidores hoje, que pretendem começar a investir em 2025, 2026. Tá? Então o que eu quero dizer com isso? O BTG ele tem um mar muito grande para buscar novos investidores, pessoas que vão gerar remuneração, taxa de administração aí para o banco, tá? Então eu acredito que o Banco BTG, olhando esse cenário, tem um grande potencial de crescimento. Nós estamos hoje com uma taxa Selic em 15%. A tendência para os próximos anos é que ela se acalme, que ela baixe, trazendo mais investidores para o mercado, porque a economia tende a aquecer, as pessoas tendem também a melhorar a sua vida, a investir mais, e o BTG também pode ganhar com isso, aumentando ainda mais o seu lucro. Então, podemos ter mais pessoas entrando, como clientes do BTG, aumentando sua carteira de clientes e levando o quê? Mais dinheiro também aí para o BTG e aumentando cada vez mais o seu lucro líquido. Esse cenário pode acontecer e o BTG, que já vem provando aí ano após ano lucro, mais lucro, tem muito a crescer na minha opinião. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do Banco BTG? Eu peguei aqui as ações BPAC 11, tá? Código negociado na Bolsa de Valores, hoje custa numa ação R$ 41. Só nos últimos 12 meses, suas ações se valorizaram 30%. Tá? Se a gente pegar aqui o gráfico da empresa, olha que bonitinho, que redondinho aqui, Só teve uma baixa muito forte aqui na época de pandemia, mas se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria mais de R$ 11 mil. Realmente, quem apostou aí, quem investiu em BTG, viu que era uma empresa de crescimento, ela se deu muito bem, tá? Como acionista aqui. E eu acredito sim que esse gráfico pode continuar crescendo por tudo que eu falei. Nós temos uma avenida grande para entrar novos investidores, nós temos aí talvez até um cenário político mudando, vindo um governo menos gastador, mais conservador, se preocupando com o fiscal do país. Isso tudo pode ajudar também a levar mais investidores, mais fortunas para dentro do BTG. Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos pagos pelo BPAC 11, Banco BTG. Não é um banco que paga muito dividendo, tá? Diferente de Itaú, Banco do Brasil, porque o BTG ele foca no crescimento. Por isso que eu falei que é uma ação de crescimento, tá? Mas mesmo assim ele pagou dividendos aqui no último ano, 1%, e a média dos últimos 5 anos, 2,2%. Olhando aqui as receitas e lucros do BTG, a gente vai ver que o lucro líquido, que é essa linha aqui, olha como ele vem crescendo também, por isso que o Banco BTG se valorizou tanto nos últimos anos. Olhando aqui em números, olha lá, em 2020 eram 3,2 bilhões de reais, a gente tem 5,9, já dobrou em 2021 para 6 bilhões de reais, depois tivemos uma alta para 7,8 em 2022, 7,8 bilhões de reais, depois 9,9 bilhões de reais, 11,7 bilhões de reais e agora 12,23 bilhões de reais. Então, todos os anos, o BTG ele vem crescendo. E como eu falei, ele tem uma avenida muito grande para crescer ainda. Eu acredito que sim, o BTG deve continuar entregando bons resultados, aumentando seus lucros e, por isso, as suas ações tendem a continuar crescendo, tá bom? Aliás, quero saber de você, Qual banco que você investe hoje, tá? Comenta aqui embaixo comigo nos comentários, que é importante também eu ter um termômetro de onde vocês estão investindo, se vocês estão gostando também. Bom, vamos falar agora então de uma segunda ação, que é uma elétrica. As elétricas, elas têm aí por histórico pagar mais dividendos do que grande crescimento,
tá? Mas é o setor mais seguro que nós temos na Bolsa de Valores, por isso que eu trouxe aqui. E é uma empresa hoje que está com valuation muito abaixo, só que pagando altíssimos dividendos, tá? E quando eu falo valuation abaixo, ela tem um potencial de crescimento, porque ela já está barata e está pagando muito dividendo, né? Então eu trago aqui para vocês a CEMIG, que opera hoje mais de 89 usinas hidrelétricas, eólicas e solar, tá, no Brasil, e ela é uma gigante. Ela faz a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, além de distribuir também gás natural. Ela atua hoje em 24 estados do Brasil e no Distrito Federal, e também já teve operações fora do Brasil, no caso, no Chile, tá? Eu acredito muito que a CEMIG, apesar de ser uma empresa estatal, que ela tem crescimento ainda, tá um crescimento mais tímido do que comparado ao BTG, porém ela paga muito mais dividendos, né? Peguei aqui o código hoje, CEMIG4, olha lá, são custando R$ 10,95, tá? Nos últimos 12 meses, a empresa ela se valorizou 23%, tá com um PL bem atrativo, que é o preço sobre lucro, um indicador de valuation muito importante, ou seja, caso ela repita o lucro do passado para o futuro, em cerca de 4 anos e meio aqui, ela vai te dar 100% de retorno, tá? 4,5 é um PL bem atrativo. O PVP em 1,13, ela está negociando praticamente no preço justo em relação ao seu valor patrimonial, estando em 1, significa que eu estou pagando R$ 100 pelo valor patrimonial de CEMIG, tá? Então, eu pagando R$ 100, ela realmente vale R$ 100, PVP em 1 tá justo, beleza? Dividend yield de 17,2%. Tá pagando muito mais do que qualquer produto de renda fixa, sendo que é isento de imposto de renda. Então, os acionistas de CEMIG ganharam muito dinheiro em dividendos aqui nos últimos meses, tá? Olhando aqui, ó, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, você teria hoje R$ 4.381. Ela tem um crescimento mais tímido, porém ela vem crescendo sempre, olha lá, tá? E olhando aqui o PL da empresa, o histórico, a gente vê que hoje está em 4,55, mas ela está abaixo da média da empresa, que é 5,51, provando que realmente, né, olhando os lucros aí do passado, né, e comparando o preço que ela negocia hoje, ela está atrativa. O seu PVP também está negociando ali num valor justo, se a gente pegar aqui o histórico, então o valuation de CEMIG está bem legal. Peguei aqui outros indicadores para a gente falar aqui de CEMIG, né? Por exemplo, a dívida líquida barra patrimônio. Significa hoje em 0,38 que ela tem mais patrimônio do que dívida, o que é muito interessante. Se tivesse aqui, né, acima de 1, eu ficaria um pouco mais preocupado. A empresa estaria mais endividada, ela tem mais dívida do que patrimônio. Não é o caso aqui da CEMIG, tá? E a gente olhando aqui, por exemplo, a margem líquida da empresa, a gente vê que está em 17,25%. Eu gosto acima de 10%. A cada R$ 100 que a empresa fatura, 17,25 vira um lucro bolso, tá? Então a empresa ela não precisa trabalhar tanto para conseguir obter lucro, tá? É uma empresa que é bem efetiva aqui também. Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada no ROI da empresa em 25,09%. Também gosto acima de 10%. Mostra que a empresa ela investe bem o dinheiro dos acionistas, né? Ou seja, ela investe R$ 100, volta para a empresa 125, tá? Ou seja, é uma empresa que faz a gestão boa do recurso do nosso dinheiro. O ROI, que é o retorno sobre investimentos, tá? Olhando aqui o histórico de dividendos, a CEMIG atualmente pagou 17,2%, muito alto, e uma média muito boa também nos últimos 5 anos de 10,2%. Olhando as receitas e lucros, a gente vê também que a CEMIG entrega aqui uma receita constante em crescimento e também vem crescendo a sua linha de lucros, também sendo muito bom para os acionistas. Olhando aqui em números, né, a gente vê que aqui em 2020 eram 2,8 bilhões de reais, subiu em 2021 para 3,7 bilhão de reais, subiu novamente em 2022 para 4 bilhões de reais, subiu em 2023 para 5,7 bilhão de reais, em 2024 ela também subiu bastante para 7,12 bilhões e agora praticamente ficou ali, né, no mesmo lucro, tá? 7 bilhões de reais, que é um lucro muito interessante para uma ação elétrica. Vamos falar de um outro setor que eu gosto bastante também, e essa terceira empresa faz parte desse setor, que é o setor de seguros. No Brasil, infelizmente, o setor de seguros é um setor que a gente precisa muito, né? Enfim, criminalidade alta, a gente tem que ter seguro de carro, a gente também tem que ter seguro de vida, porque a nossa saúde pública não é das melhores, tá? Então, a questão de seguros no Brasil, ela é muito interessante. Além do que, as empresas de seguro, elas acabam ganhando muito dinheiro, principalmente quando a taxa de juros no Brasil está em alta. E geralmente a gente sabe que a taxa no Brasil sempre está ali, né, de média para alta, tá? Por que que eles ganham muito dinheiro? Quando a gente contrata um serviço, a gente espera não usá-lo. Você não quer bater seu carro, você não quer que assaltem sua casa, você não quer, enfim, ficar indo para o hospital, ficar internado lá, tá? Então, o setor de seguros no Brasil é um setor que ganha bastante dinheiro, tá? As boas empresas, é claro. Então, dito isso,
isso, o que acontece? Quando você paga a mensalidade para sua seguradora, ela pega esse dinheiro, ela guarda em renda fixa, ela ganha os juros de renda fixa, que no Brasil são altos, esse juros é dela, ela não repassa para você, tá? Enfim, e ela só vai tirar desse montante de renda fixa quando ela precisar pagar, por exemplo, um sinistro do seu carro, um sinistro no agro. A BB Seguridade, ela é uma empresa que nasceu ali, né, dentro do Banco do Brasil, tá? Então, o Banco do Brasil, ela consolidava a parte de seguros dentro ali do seu balanço. Só que nasceu uma nova empresa, separou a questão de seguros de dentro do Banco do Brasil, tá? Então a BB Seguridade, empresa de seguros, virou uma nova empresa, uma empresa dentro da Bolsa de Valores. E a BB Seguridade, claro, ela é controlada pelo Banco do Brasil, que também tem aí como grande sócio o governo federal. Agora, dentre os principais produtos de BB Seguridade, nós temos seguros de vida, seguros de patrimônio, previdência privada, títulos de capitalização, além de seguros rurais. Lembrando que o Banco do Brasil é muito forte no setor agro, né? Ele faz muito empréstimo, tá? Agora, lembrando que o Banco do Brasil passou dificuldades esse último ano, né? Porque o agro brasileiro sofreu demais em 2023, 2024, tá? E o Banco do Brasil teve um aumento de inadimplência, ou seja, emprestou muito dinheiro, só que tomou muito calote e fez as ações do Banco do Brasil esse ano caírem mais de 30%. E claro que refletiu também em BB Seguridade esse resultado. Bom, vamos pegar aqui o código da ação BB Seguridade, BBSE3, uma ação hoje custando cerca de R$ 35. Nos últimos 12 meses, suas ações se valorizaram quase 20%. O PL e o PVP, que eu já expliquei esses indicadores, né, anteriormente, estão em 8,3 e 6,17. Tá? Nós vamos olhar aqui o histórico para a gente ter mais comparativo. E o dividend yield de hoje de BB Seguridade está em mais de 10%, também um dividend super alto para BB Seguridade. Olhando aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, você teria hoje R$ 2.300, tá? É uma empresa também que dobrou de tamanho aqui nos últimos 10 anos, oferecendo grande segurança, porque o setor de seguros é muito atrativo e pagando ótimos dividendos. Mas se a gente pegar aqui em um ano, olha como ele caiu aqui, ó, junto com o Banco do Brasil, né? A gente pega o primeiro trimestre de 2025, o resultado não veio lá muito bom, acompanhando inclusive as ações do Banco do Brasil, e as ações despencaram aqui, ó, de R$ 43 para R$ 35, né? Então, ficou aqui com um valuation atrativo. Se a gente pegar o PL histórico, nós estamos atualmente com 8,37, mas a média da empresa é 10,3. Então a gente vê que o valuation do BB Seguridade está abaixo da sua média. O PVP também, ó, 6,20, sendo a média 7,3, tá? Bom, olhando aqui o histórico de dividendos de BB Seguridade, a gente vai ver que é uma empresa que paga bons dividendos, atualmente 10,13 e nos últimos 5 anos 7,5%. Olhando a linha aqui de lucro líquido, olha como ela cresceu nos últimos anos. Em 2020 ela tinha um lucro de 3,8 bilhões de reais. 2021 subiu um pouquinho para 3,9 bilhões de reais. 2022 foi um ano extraordinário, subiu para 6 bilhões de reais. Depois subiu para quase 8 bilhões de reais. Em 2024 também subiu para 8,7 bilhões de reais e nos últimos 12 meses se manteve ali, tá? Não teve um crescimento. Por isso que as ações acabaram caindo também. O mercado acreditava que teria crescimento de lucratividade, não teve, muito ligado também ao setor agro que está passando dificuldade. Tivemos aumento nos sinistros também, mais pessoas do agro utilizando seguros, acabou também diminuindo um pouco o lucro líquido de BB Seguridade. Mas essas foram as 3 ações que eu acredito aí que são ótimas ações para o futuro, estão com valuation atrativo, algumas pagando ótimos dividendos, outras com grande possibilidade de crescimento como o BTG, tá bom? Um grande abraço para você, não esquece, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative o sininho para que você esteja sempre ligado aqui no meu canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.